A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Gente, Jonathan passou aqui quase meia hora para falar rindo, porque ele passou a aula todinha de sábado, dizendo que queria fazer piada na hora de me chamar. Então, vocês relevem aí ele. Mas como ele bem me falou, né, eu sou colega dele do seminário, e é uma alegria imensa, meus irmãos, estar aqui com vocês. Conhecer mais uma parte dessa grande família que tem aí espalhada pelo mundo. Família daqueles que entenderam o chamado do Senhor e se renderam à sua bondade e se renderam ao seu amor. Você faz parte dessa família? Amém. Amém. Então, meus irmãos, só para me apresentar, para que vocês me conheçam um pouco mais. Meu nome é Wesley, como Jonathan falou, não sou aquele lá, podem ficar tranquilos, certo? Sou lá da Igreja Evangélica Batista, da Zona Sul, lá no bairro de Mangabeira, lá do Pastor Djalma. E atualmente estou como seminarista lá do Instituto Betel Brasileiro. E Deus me deu aí o privilégio de andar com o Jonathan e ter com ele como amigo aí na caminhada. Só para vocês saberem também, estão presentes aqui nossos colegas, seminaristas também, Tássio, Célia, sua esposa, e Stephanie também. E para eles também, eu falo por eles, é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. E vamos lá falar um pouquinho sobre essa palavra que cura, que transforma, que liberta. Quem crê nisso? Amém. Quem crê que hoje aqui o Senhor vai falar ao seu coração? Olha, não esperem nada do pregador, porque o pregador, mas o Senhor do pregador é aquele que lhe conhece profundamente, meus irmãos. O tema que Jonathan passou para mim, quando Jonathan passou para mim, eu falei, meu irmão, que tema foi esse? Onde foi tu arrumar esse tema? Olha o tema aqui, Jesus é legal, o fã-clube é que não presta. E é sobre isso que a gente vai estar começando a conversar um pouquinho hoje, essa noite. O tema geral, na verdade, é a grande família, ou seja, a grande igreja do Senhor, a igreja visível, ou seja, aqueles que se reúnem para glorificar o nome do Senhor. E, meus irmãos, como é bom saber que o Senhor instituiu uma igreja nessa terra. Como é bom saber que o Senhor é o cabeça da igreja, e por ele ser o cabeça da igreja, nós podemos ficar tranquilos, porque a igreja vai ser sustentada até os finais dos dias. Não por conta de homens, não por minha culpa ou por sua culpa, mas por conta daquele que é, que era e que há de vir, que é o Senhor Jesus. E a gente vai estar conversando um pouquinho nessa noite justamente sobre a igreja do Senhor. Meus irmãos, esse tema é tão importante porque foi justamente a igreja que o Senhor deu a sua missão. Foi justamente a igreja que o Senhor confiou a missão, a reconciliação dos perdidos, a edificação dos santos, tudo isso o Senhor confiou à sua igreja. E é por isso que, por outro lado, a igreja é tão bombardeada no nosso século. Não só no nosso século, mas desde lá, quando a igreja foi instituída, ela já começou a ser perseguida. Por quê? Porque todo o inferno sabe o poder que a igreja tem. Não por ela, mas por quem é por ela, que é o Senhor. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. Quando eu peguei esse tema, eu fui lá para o nosso auxiliador, o Google, joguei lá para ver o que é que se estavam falando sobre esse tema. Onde foi que surgiu essa frase? Será que foi Jonathan que criou? Acredito que não. Gente, essa frase surgiu lá no Twitter. Quem aqui sabe o que é Twitter? Acho que todo mundo, né? Twitter é uma rede social onde funciona 24 horas e as pessoas, tudo que fazem, postam lá. E teve um dia que, de acordo, saiu uma notícia lá sobre os evangélicos, e um abençoado de Jesus foi e colocou essa frase lá: Jesus é legal, o fã-clube é que não presta. E por incrível que pareça, não era só ele que tinha essa visão. Foi um dos tweets mais retuitados, mais curtidos, que mais deu o que falar. E quando eu olho os comentários desse tweet, sabe o que tem? Um monte de gente doente. Um monte de gente que olha para a igreja e diz: a igreja é uma instituição falida. Um monte de gente que olha para a igreja como algo que não dá mais certo, como algo que não é preciso. Eu posso muito bem amar o meu Deus de casa. Eu posso muito bem conhecer a Deus, mas eu não preciso ir para a igreja, para um monte de gente que não gosta do outro, um monte de gente que planeja o mal contra o outro. Igreja não é para mim. E quando eu olhei aqueles comentários, tinha centenas de comentários desse tipo. Eu parei e fiz: Senhor, como é que a tua igreja tem reagido a isso? Qual é o motivo dessas pessoas hoje estarem distantes e com esse pensamento? Será que a nossa igreja de hoje, nós como igreja, e vocês viram bem isso semana passada, né?
Você sozinho não é a igreja, mas nós somos o corpo de Cristo. O que é que nós temos a ver com essa frase? E aí eu fiz, não, a gente precisa entender primeiro o que é a igreja. Não tem como a gente ir lá combater essa nova teologia que está vindo de que eu posso ser crente de casa se eu não entender o que é a igreja. Para que a igreja foi formada? Qual é o objetivo da gente sair das nossas casas e vir aqui se reunir com outras pessoas? Será que é só para matar a saudade que a gente fica durante a semana? Qual é o propósito de Deus para a igreja? O que foi que Deus pensou quando formou a igreja, quando instituiu a igreja lá atrás? E para isso eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Qual será que foi o padrão que Deus estipulou para a igreja, a qual Ele mesmo disse que a edificaria? Qual é esse padrão que Deus quer para a igreja? Todo mundo achou? Quem achou diz um amém bem forte. Amém. Amém. Vamos lá. Fala assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. E perguntou Jesus a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu me serves como pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja, Deus. Senhor, aqui estamos nós, Senhor, e nós queremos, Deus, ser edificados pelo Senhor, aquele que é o cabeça da igreja, Senhor. Deus, nós te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, de uma forma específica, Senhor, de uma forma pessoal, Senhor. Nós estamos aqui porque nós cremos que a tua palavra é viva, que a tua palavra é eficaz, Senhor, que a tua palavra tem poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, a tua glória venha ser revelada aos nossos corações, Senhor. Que nós venhamos sair daqui não os mesmos, Senhor, mas nós venhamos sair daqui diferentes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, apesar de nós, Senhor. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse talvez seja um dos textos mais conhecidos quando se fala sobre igreja. Mas quando eu comecei a pensar sobre esse tema, e eu comecei a pensar que não tem como a gente chegar nessa situação dos tempos atuais, se antes a gente não entender qual é o nosso objetivo e qual é o nosso propósito aqui como igreja. Não tem como a gente combater essas falsas doutrinas ou combater essa nova geração de gente que olha para a igreja com desprezo, se antes a gente não entender quem nós somos como igreja. Quem o Senhor quer que nós sejamos como igreja. A gente vai ver aqui no texto de Mateus, a gente vai ver que
nesse texto, Jesus está saindo de uma cidade, ele estava andando com seus discípulos pelas cidades e ele estava combatendo várias doutrinas falsas. Ele estava olhando para a intenção dos fariseus, estava rebatendo, ele estava fazendo vários ensinamentos, até que ele chega a uma cidade específica, até que ele chega lá, a cidade de Cesareia de Filipe. E quando a gente sai do Evangelho de Mateus e vai lá em Lucas, Lucas nos dá um detalhe específico. Ele fala que nesse momento Jesus estava orando quando os discípulos chegaram até ele. Quando a gente vai estudar e vai ver a história, a gente vê que os historiadores falam que nesse período do ministério de Jesus, já fazia mais ou menos uns 2 anos de ministério. Ou seja, já tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que Jesus andava por aí falando do Evangelho. E essa pergunta de Jesus para os discípulos talvez servisse como um nivelamento. Para Jesus saber, claro que ele era Deus, então Deus já sabia, mas Jesus ali pergunta aos discípulos como uma forma de saber o que é que esse povo está falando de mim. O que é que esse povo acha que eu sou? Quem esse povo acha que eu sou? E assim Jesus faz. Chega para esses discípulos e pergunta, o que é que dizem sobre mim? Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos vão falar o que o povo fala. Olha, Jesus, tem uns que vai falar que tu és Elias, tem uns que vai falar que tu és algum profeta, tem uns que diz até que tu és Jesus, Jeremias, Elias, João Batista. E aí Jesus, de forma muito específica, olha para os discípulos e fala, olha, e vocês? É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tudo bem, esse povo aí não me acompanha de forma profunda não, mas vocês, os discípulos são aqueles que andam comigo, aqueles que me conhecem, aqueles que estão do meu lado, e vocês? Quem dizem que eu sou? O que é que vocês têm para dizer de mim? E aí no meio de todos os discípulos, Pedro como porta-voz daqueles discípulos fala, olha Jesus, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, nesse momento do ministério de Jesus, estava dividido. Um lado, um monte de gente que não acreditava que Jesus era Deus. E por outro lado, tinha os seus seguidores e os seus discípulos. E Jesus, a forma de perguntar isso aos seus discípulos, era como Jesus estava dizendo, olha, todo mundo pode dizer que eu sou outra coisa, mas vocês, meus discípulos, vocês andam comigo, vocês me conhecem de forma mais profunda. E como eu já falei, Pedro ali de forma muito ousada e representando os discípulos fala, Senhor, tu és o Cristo. Não importa o que dizem sobre tu, mas eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, meus irmãos, a gente precisa, nesse contexto aqui, a gente precisa olhar de forma muito específica para esses versículos. E às vezes a gente até tende a errar um pouco a interpretação sobre o que é que Jesus estava querendo dizer, ou o que cada coisa aqui significa. A gente vai ver que depois que Pedro fala isso, Jesus olha para Pedro e fala assim, olha Pedro, bem-aventurado tu és, mais feliz que tu és, Pedro, mais do que feliz tu és. Pois não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas sim o próprio Deus. Pedro reconhece o que diversos doutores da lei, fariseus, estudiosos do tempo não reconhecem. Esses doutores da lei, fariseus, podiam olhar para Jesus apenas como um carpinteiro que estava ali fazendo algo bom, falando algo bom. Mas Pedro, sendo revelado pelo próprio Deus, entende uma verdade eterna sobre Jesus. Ele entende que Jesus não era apenas mais um, mas Jesus era aquele que viria para salvar. Jesus era o Messias prometido, aquele que viria para dar identidade ao seu povo, aquele que viria para cumprir as profecias que lá atrás já se falava sobre ele. Pedro, diferente de todo o resto, entende que Jesus era Cristo. E isso desencadearia várias verdades eternas depois dessa revelação. Era como se todo mundo estivesse esperando uma promessa se cumprida. Todo mundo estava esperando, tanto os discípulos como o resto da multidão. E ali Pedro reconhece diante de todos que não precisava esperar mais, porque a promessa se cumpriu e Jesus estava no seu meio. E a razão aqui que Pedro é bem-aventurado não é simplesmente porque ele teve coragem de falar, mas o próprio Jesus reconhece que foi o próprio Deus que revelou isso, porque pela vontade humana ou pelo desejo humano não tinha como Pedro saber disso, a não ser que o próprio Deus, de forma graciosa, por um plano perfeito, revelasse a Pedro que Jesus era aquele que salvaria o mundo. E é através dessa revelação que a gente vai ver Jesus falando para os seus discípulos da primeira vez o plano que ele tinha para a igreja do Senhor.
É nesse momento que Jesus vai mostrar aos discípulos, primeiramente, e isso vai desencadear até nos nossos dias, Jesus vai mostrar qual era o seu propósito e o seu objetivo para a igreja. Augusto Nicodemos, um grande estudioso, teólogo, ele vai dizer que nesse momento, Pedro, além de reconhecer isso, Pedro reconhece ao mesmo tempo a humanidade de Deus e a sua divindade. Ao momento que ele reconhece que Jesus seria aquele que iria salvar aquele povo, que Deus seria aquele que se encarnou em forma de Jesus para salvar o seu povo e que continuava sendo soberano sobre toda a história. No meio de tantas visões erradas, Pedro teve a visão certa, o que lhe traria implicações eternas. Através dessa visão, Pedro estava reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o esperado e que, além disso, Jesus era o Senhor da igreja. E aí a gente precisa analisar algumas coisas diante desse texto. Depois disso, Jesus chega para Pedro e fala: olha, Pedro, além de tu ser bem-aventurado, eu te digo mais. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, muitas vezes, quando a gente está lendo rápido, a gente fala, mas olha, quer dizer então que a igreja está edificada sobre Pedro? Caramba, Pedro foi um homem de Deus então. Mas quando a gente vai esmiuçar essa palavra, a gente vê que a igreja, Jesus não está dizendo que a igreja estaria edificada sobre Pedro. Não era sobre o Pedro humano, não era sobre o Pedro homem, mas era sobre o Pedro na posição de confessador de que Jesus Cristo era o Senhor. Não era sobre aquele homem falho, muitas vezes intuitivo, que a gente vai ver que Pedro era assim, mas era sobre a confissão que Pedro estava falando. Jesus vai dizer, olha, é sobre essa pedra, é sobre o reconhecimento dele de que Jesus era o Senhor, é sobre isso que Jesus iria edificar a sua igreja. Jesus nos mostra aqui que a igreja do Senhor ela não está edificada sobre pessoas humanas que daqui a pouco pode falhar, mas Jesus Cristo ele se apresenta como o próprio fundador e sustentador da sua igreja. Meu irmão, isso não é algo que acabou, que foi restritivo para a época dos discípulos, mas até hoje nós podemos ter essa certeza que pode se passar os anos, pode se passar os séculos, mas a igreja continuará sendo sustentada por aquele que era e que há de vir. O inferno todo pode se levantar contra a igreja, mas ela não vai falir, ela não vai morrer, porque Jesus é o seu sustentador. E era isso que Jesus estava falando para Pedro nas entrelinhas. Estava dizendo, olha Pedro, não é sobre você, mas é sobre a sua confissão. É sobre essa verdade eterna de que Jesus era o Senhor. Era sobre isso, sobre essa palavra que Jesus estava edificando a igreja. A pedra na qual a igreja está edificada não era a pessoa de Pedro, mas na confissão a qual Pedro estava fazendo. Ou seja, no Pedro enquanto confessor, naquela iluminação de Deus, no Pedro que foi iluminado por Deus para reconhecer que Cristo era o Senhor. Então, meus irmãos, a primeira coisa que a gente vê é que a igreja do Senhor ela é fundamentada na verdade. E talvez por isso ela se atravessou desde lá da sua fundação até agora. A igreja do Senhor, ela pode fazer qualquer coisa, desde que ela esteja fundamentada na verdade. O Senhor chama a igreja dele para não negociar a verdade. E aí a gente entra na primeira contradição com o mundo de hoje. O Senhor fundamenta a sua igreja em cima de uma verdade eterna. Mas hoje muita gente tem esquecido disso. Hoje muita gente tem trocado a verdade do Senhor, a verdade eterna que contém na Bíblia, pelas verdades humanas, por aquilo que amacia o meu coração e me faz estar bem. Quando na verdade o Evangelho chega e fala, olha, não é sobre você, mas é sobre quem Deus é. Olha, quer ser o maior? Seja o menor. Olha, é melhor dar do que receber. O mundo chega e fala, olha, o importante é você ser feliz. O importante é você fazer o que quer, o importante é você estar na moda. O importante é você atender aos padrões desse mundo. E Jesus chega e fala, olha, a minha igreja deve estar fundamentada na verdade, e essa verdade não deve ser negociada. Meus irmãos, o Senhor nos chama
para ser igreja dele, mas para ser uma igreja que não negocia a sua verdade. Uma igreja que entende que a igreja ela deve estar edificada na pessoa de Jesus Cristo, aquele que é sustentador da igreja, aquele que é cabeça da igreja. E quantas vezes o nosso coração humano quer tirar isso e quer se adentrar nas teologias novas, nas coisas que o mundo oferece, e a gente às vezes até caminha e Jesus chega e fala, ei, não é por aí. Por isso que é tão importante a gente voltar lá para trás e entender o que é ser igreja. Qual é o objetivo da gente estar aqui? O Senhor tem um objetivo, um propósito de ter estabelecido essa igreja. Foi a nós que o Senhor confiou a pregação da sua verdade. Foi a nós que o Senhor confiou o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo vai falar bem isso. Se a igreja tivesse sido edificada no homem Pedro, ela estaria destinada ao fracasso. Porque a gente vai ver no próprio texto, quando Jesus fala isso, olha Pedro, quando Jesus fala assim para ele, ó. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a gente vai pensar, meu Deus, então se Jesus está edificando a igreja em Pedro, então Pedro é perfeito. E quando passa os versículos, a gente vai ver que esse mesmo Pedro, que se levantou reconhecendo quem Jesus era, é o mesmo Pedro que vai servir como pedra de tropeço no ministério de Jesus. E essa é mais uma prova que essa pedra que Jesus está falando não é Pedro o homem, mas sim a verdade que Pedro anunciava. A verdade eterna de que Jesus era o Senhor da igreja, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Filho de Deus. Meus irmãos, o nosso coração como igreja do Senhor deve estar diariamente alicerçado nessa verdade, de que pode passar os tempos, pode passar tudo, pode mudar as estações, mas o nosso coração deve estar certo de quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que chama a igreja, que convoca a igreja, que escolhe a igreja e que sustenta a igreja. Só assim essas doutrinas novas que têm surgido não vai adentrar no nosso coração. Eu lembro de um comentário específico, lembrei agora, que um cara contava a sua história com a igreja, isso numa rede social, e falava, olha, eu amo profundamente Jesus, mas eu odeio a igreja. Eu comecei a pensar, esse cara não entendeu nada sobre quem Jesus é. Não há possibilidade, não existe a possibilidade de eu amar o Senhor e odiar a sua igreja, tendo em vista que esse Senhor a qual eu amo é o cabeça da igreja, é aquele que chama a igreja, é aquele que direciona a igreja, é aquele que sustenta a igreja. Meus irmãos, eu acredito que há uma bênção do Senhor derramada quando a igreja se reúne. É aqui onde os nossos corações são forjados, é aqui onde nós somos trabalhados. É aqui onde nós somos curados. Quantas vezes Deus não usa a história de um para abençoar a vida do outro? Há um pastor que faz uma analogia, que diz que nós chegamos na igreja, todo mundo como uma batata. Uma batata, Wesley? É. E aqui na igreja é onde essa batata é cozinhada, essa batata é amassada para virar um grande purê de batatas. É interessante pensar assim, né? O Senhor nos chama cada um da sua doutrina, cada um do seu canto, da sua casa, e de repente nos junta como um grande corpo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para ser igreja, meus irmãos. Uma igreja que é alicerçada numa verdade eterna. Que essa verdade não saia do nosso coração. Amém? E aí a própria palavra ela vai continuar, o texto vai continuar. E aí Jesus ele se apresenta a Pedro como fundador dessa igreja, como seu sustentador e guia. Essa é a esperança para a igreja atual. Além disso, meus irmãos, a primeira verdade é que o primeiro ponto que a gente pode tirar como lição desse texto é que a igreja do Senhor ela é fundamentada sobre uma verdade eterna. O segundo ponto é que a igreja do Senhor não diz respeito a quem eu sou, mas sim a quem o próprio Deus é. E aí a gente já olha outra contradição do nosso mundo atual. As pessoas estão cada vez mais querendo procurar igrejas e até mesmo um evangelho que se encaixe no seu perfil, que se encaixe naquilo que você gosta e naquilo que você não gosta. Ah, não gostei dessa igreja porque ela prega sobre isso e eu não gosto de ouvir pregação sobre isso, não.
Ah, eu não gostei desse aspecto não, porque eu acho que aqui devia ter mais luz para ficar um negócio mais legal de vir para a igreja. Meu irmão, a igreja não é sobre você não, o evangelho não é sobre você não. O evangelho não é sobre mim, sobre minhas necessidades não. O evangelho é sobre um Deus gracioso que decide sair em missão para salvar o seu povo. A grande verdade é que nós somos pecadores e merecíamos a morte. Merecíamos a condenação eterna por conta do nosso pecado, mas Deus, de forma graciosa, soberana e redentora, decide salvar a gente, decide preparar um plano salvífico para mim e para você. E hoje as pessoas estão querendo pegar esse evangelho, se encaixar, tirar Deus do centro e colocar o homem no centro. Isso não existe, meu irmão. O evangelho não foi feito para atender a minha e a sua necessidade. Ele foi feito para demonstrar a glória do Senhor, a graça dele, que poderia muito bem viver sem nós, mas escolheu nos dar uma nova chance. Escolheu nos dar o perdão dos nossos pecados. E a gente vai ver que o próprio Pedro, esse Pedro que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, outrora ele vai reconhecer que essa pedra não era ele. Lá na carta de 1 Pedro, depois de ter vivido tudo isso, sabe o que Pedro vai falar? Pedro vai reconhecer que Jesus é a pedra angular, que foi rejeitado pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Lá na sua carta, na sua primeira carta, Pedro está reconhecendo, está dizendo, olha, sabe, essa pedra não sou eu não, porque se fosse eu, estava destinado ao fracasso, porque Pedro era pecador também. Mas essa pedra não. Essa pedra é aquela que sustenta, essa pedra é aquela que guia, essa pedra é aquela que dá esperança à igreja. Se a esperança da igreja tivesse sobre mim e você, sobre aquilo que as nossas mãos podem fazer, a gente podia fechar a igreja porque ela estava falida. Mas ela não diz nada a respeito ao que nós sabemos ou o que nós podemos fazer. Porque o próprio Deus fala que pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pega aquelas que não são para confundir as que são. Meu irmão, o Senhor faz o que quer, da forma que quer. Estarmos e sermos igreja é um privilégio nosso. Porque a própria Bíblia fala que outrora nós estávamos no meio dos nossos delitos e pecados. E Deus poderia muito bem deixar a gente lá. Mas Ele escolhe nos trazer, nos eleger, nos trazer, nos limpar, nos dar uma nova identidade e nos fazer igreja. Que no nosso coração venha ter a certeza de que nada é sobre nós. Absolutamente nada é sobre quem eu sou, aquilo que eu posso fazer, meu irmão. O guia da igreja, o sustentador da igreja, é Ele mesmo que capacita a igreja para realizar a sua obra. Não pense que até o seu chamado, aquilo que Deus lhe chama para fazer, não, Ele não lhe chama porque você sabe fazer. Ele não lhe chama porque você é o mais bonitinho dentre os irmãos, não. Ou o mais arrumadinho, ou que fala melhor, não. Ele lhe chama por graça. Que nós como igreja venhamos a aprender a experimentar dessa graça. A experimentar diariamente da graça do que é ser igreja. Da graça de ser um com Cristo e ser um com o nosso irmão. De saber que é melhor andar dois do que um, porque se um cair, o outro está ali para levantar e dizer, vem embora, não cai não. E os nossos olhos não podem estar no nosso irmão. Porque se em algum momento os nossos olhos estiverem no nosso irmão, a gente vai terminar ali, ó, no Twitter. Dizendo, saí da igreja porque me magoei. Saí da igreja porque o pastor passou e não falou comigo. Saí da igreja porque o irmão é muito falso. Mas, meu irmão, é por isso que a igreja é conhecida como hospital. É porque o Senhor veio para quem estava doente. E é nessas horas que eu preciso olhar para a irmã é falsa demais. Então venha cá, minha irmã, senta aqui, vamos aprender junto. Vamos aprender que a falsidade é pecado? Ah, porque eu me magoei com um pastor que passou e não falou comigo. Por que tu não falou, Vaso? Tu não tem boca. Mas irmão, sabe o que acontece? Que os nossos olhos estão voltados para quem nós somos, quando na verdade os nossos olhos devem estar voltados para quem Deus é.
Quando Jesus firma a sua igreja nele mesmo, ele está dizendo, olha, não é sobre homem. Não é sobre pessoa, não é sobre você, mas é sobre o próprio Deus. A igreja é firmada em alguém que não vai lhe decepcionar, que é o Senhor Jesus. Quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, a gente entende que aqui eu não sou estrela, não. Aqui eu sou participante. Aqui eu sou corpo. E quando a minha mão está doente, a minha cabeça não olha e faz, estou nem aí não, porque é a mão. Você é corpo. Corpo quer dizer quer dizer junto, quer dizer misturado o mais possível que der. Graças a Deus o Senhor nos fez seres relacionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa de outras pessoas. A gente precisa conviver, a gente precisa ajudar e ser ajudado. E esse é um dos propósitos da igreja. É aqui onde você vai ser moldado. É aqui onde você vai se decepcionar? É. Mas é aqui também onde você vai ser sarado. E não por conta das pessoas que estão aqui, mas por conta do Senhor da igreja, que é especialista em sarar. O Senhor da igreja que é especialista em curar, que é especialista em renovar. Quantas vezes eu não já cheguei na minha igreja acabado da rotina, das situações da vida? E quantas vezes não foi na minha própria igreja que eu fui sarado? Foi na própria comunhão da igreja, na própria comunhão com os irmãos que eu fui sarado. O Senhor nos chamou para ser igreja. Uma igreja que é alicerçada na verdade e uma igreja que entende que não é sobre nós, é sobre quem Deus é. E aí o texto continua. E o Senhor fala para Pedro, olha Pedro, além de saber quem tu és, que tu és Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a primeira pessoa a usar o termo igreja não foi Jesus. Não foi Jesus. Antes de Jesus, o termo igreja já era usado. Era usado para representar a Assembleia Geral, quando o povo se reunia. Era usado para representar os templos, as sinagogas. Perante os gregos também esse termo já era usado. E o que é que diferente que Jesus traz nesse texto? Esse texto Jesus não fala, eu vou edificar uma igreja. Mas Jesus dá identidade para essa igreja. Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E eu concordo muito aqui com quando Augusto Nicodemos, quando vai analisar esse texto, ele fala, olha, Jesus poderia ter dito qualquer coisa, mas ele usou um pronome de possessão. Ou seja, de posse. Jesus fala, a minha igreja não era mais qualquer igreja. Porque agora a igreja tinha um dono, agora a igreja tinha uma cabeça, agora a igreja tinha um guia. Agora a igreja tinha alguém que iria sustentar e queria edificar ela. Jesus dá identidade para esse povo. E meus irmãos, faz um parênteses, será que não foi a mesma coisa que Jesus fez comigo e com você? Jesus tirou a gente de uma vida progressa, de uma vida pregressa, de morte, de maldição, de pecado. Jesus nos tira de lá e nos faz ser servo, ser filho, ser amigo. Jesus dá identidade à sua igreja e dá identidade a mim e a você, meu irmão. A partir do sangue de Jesus naquela cruz, hoje nós somos alguém. Nós não somos mais forasteiros sem terra, nós temos um dono, nós temos um lugar para onde ir. A partir do momento que Jesus muda, a partir do momento que Jesus fala isso, a minha igreja, o termo todo muda a sua conotação. Agora não seria mais qualquer reunião que seria considerada igreja. Mas agora a igreja tinha um dono. Agora a igreja tinha uma razão pelo qual existir. Um propósito pelo qual existir. A identidade daquele povo agora estava pautada debaixo do senhorio daquele que é o sustentador da igreja. E sabe o que é interessante? Que esse Pedro, que entende de forma mais próxima as palavras de Jesus, que escuta as palavras de Jesus, que reconhece que Jesus é o Cristo, sabe o que ele vai dizer mais lá na frente, quando ele vai escrever a sua carta? Ele vai olhar para o povo e vai dizer assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse Pedro que entende que o Senhor da igreja é o Deus que dá identidade à sua igreja, é o Pedro que assume essa identidade e não só assume, mas olha para o povo na sua carta e fala: olha, vocês agora têm uma identidade, vocês agora são povo eleito, sacerdócio real, nação santa, agora vocês são um povo que tem um dono. E não só isso, mas ele fala, olha, em outras palavras, Deus fez tudo isso a fim de alguma coisa, com um objetivo. Às vezes a gente para nesse versículo aqui e recebe, amém, sou povo de propriedade exclusiva, mas o versículo continua. A fim, com o objetivo de anunciar as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, além de dar uma identidade à sua igreja, ele dá um propósito, um objetivo, uma missão. Você não está aqui nesse lugar por acaso, você não nasceu por acaso. Você nasceu para cumprir o propósito glorioso do Senhor para a sua vida, meus irmãos. O Senhor pega a igreja, dá uma verdade eterna a essa igreja, mostra que Ele é o sustentador dessa igreja, dá identidade a essa igreja e dá uma missão a essa igreja. Sabe qual é a missão? Ministério da Reconciliação. É ir atrás desse povo, meus irmãos. É anunciar a palavra daquele que vos tirou das trevas e trouxe você para um lugar de luz. O Senhor nos chama para um propósito. Você, como igreja, sabe qual é o seu propósito? O que é que está faltando para a gente ir em busca desse povo? Porque às vezes a gente critica. Criticar a gente sabe, e critica com razão mesmo. Ah, porque são desigrejados, porque estão isso, porque são mole. Tudo bem. Mas e nós? Temos cumprido nosso papel de igreja? Paulo fala que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Para reconciliar aqueles que estão perdidos. Que estão no lugar onde nós estávamos. Vamos lembrar disso. A missão da igreja é simplesmente como um mendigo que vai contar ao outro onde encontrou o pão. É você entender que um dia era você naquela posição que estava afastado do Senhor. Mas o Senhor te chamou, te fez igreja, te deu identidade, te deu uma missão. A missão de pregar o Evangelho. A missão de ir por todo mundo. A missão de levar esse Deus. É o único motivo, não sei se vocês já pararam para pensar isso, é o único motivo que ainda nos prende aqui na terra. Não tem mais nada que nos prenda, não. É a evangelização dos povos, é a evangelização do mundo. É o cumprimento da missão. E de uma forma muito graciosa e merecida, o Senhor conta conosco. Porque nem isso a gente merecia. Mas o Senhor conta conosco, além de nos limpar, Ele nos leva a limpar outros. A igreja foi chamada para ser instrumento. É muito bom estar aqui em comunhão. É muito bom estar aqui com os irmãos, quando os irmãos estão cheirosinhos, estão amigos. Mas o Senhor nos chamou para aqui e lá para fora também. Não faz sentido a gente estar aqui, estar crescendo, está crescendo, se a gente não está olhando lá para fora também. O Senhor nos chama e nos dá uma missão, meus irmãos. É papel da igreja cumprir essa missão. É papel da igreja falar da verdade absoluta e eterna, a qual conquistou o nosso coração, a qual fez o nosso coração se render ao senhorio de Cristo. Tem gente aí doente, tem gente aí cheia de feridas na alma, e nós temos o remédio. Jesus é o remédio, o Senhor da igreja é o remédio. E Ele conta com a sua igreja para dar esse remédio para o mundo. Você foi feito igreja para um propósito. Há um propósito pelo qual a igreja do Senhor existe. E quando nós não entendemos esse propósito, nós terminamos no Twitter. Quando nós não entendemos o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida, a gente começa a deixar que nosso coração seja contaminado pelas coisas desse mundo. Quando a gente não entende que o Senhor é o sustentador da igreja, a gente começa a olhar para aqui. E quando eu olho para aqui, não dá certo. Porque eu vejo gente igual a mim.
pecadora, falha e que certamente vai me machucar. Mas quando eu tiro os meus olhos daqui e olho os meus olhos para o alvo, elevo os meus olhos para quem eu preciso elevar, que é Jesus, eu entendo que eu fui chamado para ser igreja. Além de tudo isso que Jesus já fala aqui no texto e a gente já viu, Jesus ele termina esse trechinho que a gente leu como um tom de promessa. Ele fala, olha Pedro, ele não fala, eu edifiquei a minha igreja, ou eu edifico a minha igreja, mas ele fala, eu edificarei, de uma forma contínua, de uma forma futurística, ou seja, que se estende até nós. Jesus se apresenta como aquele que vai edificar a sua igreja, e a gente vai ver que aqui é a primeira vez que Jesus faz a promessa da instituição dessa igreja visível, ou seja, do corpo, desse corpo que a gente vê. E a gente vai ver que essa promessa ela começa a ser cumprida, e para isso eu queria que vocês avançassem um pouquinho lá para o livro de Atos, que é quando a gente vai ver o estabelecimento realmente, os inícios, os primeiros passos da igreja visível, ou seja, da igreja da comunhão. Sabe lá em Mateus que a gente leu? Jesus ele não fala a Pedro que iria lhe dar as chaves. Jesus não fala a Pedro que iria edificar a igreja dele, que sobre aquela afirmação iria edificar a igreja. Aqui Jesus começa esse plano. Aqui Deus ele começa a juntar essa igreja. Deus ele começa a formar essa igreja de forma mais prática. Atos capítulo 2. Verso 38, e aí eu já me encaminho para o final. Amém? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho, e os advertia, dizendo, salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. As palavras de Jesus lá atrás para Pedro, a gente pode ver de forma muito prática aqui, quando a igreja ela começa a ser formada. Aqui Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, e aí lá em Atos, no primeiro capítulo, 1:8, a gente vai ver que o Espírito Santo desce sobre o povo, e a gente vai ver que esse povo, eles começam a, de forma muito prática, entender aquilo que Jesus tinha falado a Pedro, queria edificar a sua igreja. E aqui a igreja visível, ela começa a ser formada, ela começa a ser praticada, meus irmãos. E aí, partindo aqui da minha visão, eu fico imaginando a sensação de Pedro, que outrora ouviu de Jesus que faria isso, e agora estava sendo um instrumento de Deus para se levantar como voz no meio do povo e dizer, olha, arrependei-vos, olha, creiam nessa palavra porque foi Jesus que falou. Meus irmãos, Pedro entendeu o chamado a ser igreja. E nós? O que é que nós temos entendido por ser igreja? Será que nós temos blindado o nosso coração com essas verdades eternas para não terminar igual esse povo? Doente, ferido, longe, distante de casa? Ou talvez você até tenha chegado aqui assim, ferido, doente, presente aqui, mas tão distante da comunhão da igreja. E hoje eu quero te apresentar não
uma igreja física, mas eu quero te chamar a voltar os teus olhos para o Senhor da igreja. Aquele que olha para nós não como eu olho e vejo você, mas aquele que olha para nós e olha o nosso íntimo, olha a nossa alma, olha aquilo que muitas vezes a gente nem consegue pronunciar, nem consegue juntar em palavras o que está sentindo. Aquele que o salmista vai dizer que esquadrinha os nossos pensamentos. Com essa palavra eu queria fazer com que nós voltássemos os nossos olhos para aquilo que de fato importa. Que nós blindássemos o nosso coração para que a gente não termine assim, num Twitter, falando mal do corpo de Cristo. A gente vai ver que durante toda a história, o Senhor tem cuidado e tem guiado da igreja. Ele tem levantado remanescentes, meus irmãos. A gente vai ver que desde esse período lá de Jesus, quando Jesus é levado aos céus, a igreja sofre perseguição, a igreja vai se dissipar, vai se espalhar por um propósito de Deus. A gente vai ver que durante a história, depois vem os grandes governadores que perseguiram a igreja. A gente vai ver que mais para cá, na Idade Média, a igreja foi perseguida duramente, a verdade de Cristo foi perseguida, e a gente vê que em nossos dias a igreja também é perseguida. Mas o que me dá esperança é quando eu olho para trás para a história e eu vejo que durante toda a história Deus levanta remanescentes. Pessoas que não se dobram a outra verdade, pessoas que não se entregam a mentiras, pessoas que não se dão a ideologias vazias, mas pessoas que sabem quem é o Senhor da igreja e não se dobram diante de outros deuses. A pergunta é: nós somos esses remanescentes? Meus irmãos, que o Senhor, sustentador da igreja, nos ajude